Atenção! Bolsonaro é condenado a indenizar Adélio Bispo por ter sujado a faca dessa vítima da sociedade que só queria um Brasil mais justo, com seu sangue sem pedir permissão para o esquerdista ex-pessoalista que tentou assassiná-lo. Bolsonaro terá que indenizar Adélio numa quantia de R$100 mil, de acordo com as nossas Supremas Cortes e com os nossos iluminados ministros do STJ. Você sabe que é brincadeira. Mas você sabe que essa brincadeira está prestes a se tornar verdade? Se você prestar atenção no caminho que o Brasil está indo? Cara, o que aconteceu ontem foi que o Brasil foi esbofeteado mais uma vez por uma justiça militante e ativista. Não só não se contentam em terem descondenado o maior criminoso que esse país já viu, o maior corrupto do mundo, da maior organização criminosa que desviou o maior montante em dinheiro que o mundo já viu. Agora eles estão tentando penalizar e perseguir aqueles que tentaram prender esse corrupto. Você viu ontem o caso com o STJ condenando o Deltan Dallagnol, né? Porque ele apresentou as provas do crime do Lula. Porque o Lula foi apreendido e criminalizado pelos seus atos. E agora ele vai ter que pagar R$100 mil. Gente, isso não existe. Isso é difícil de falar, é difícil de descrever isso, sem começar a rir. A única coisa que sobra é rir. Nós estamos sendo esbofeteados por uma justiça militante. Eu vou te explicar agora quem são esses ministros do STJ. Você vai ficar... A curiosidade é muito curioso. Você acompanha até o final do vídeo. Mas primeiro eu quero que você assista o vídeo do Deltan Dallagnol. Eu tenho as minhas discordâncias com a Lava Jato. Eu acho que eles agiram em determinados momentos de forma política, mais do que técnica. Mas a verdade é uma só. O Lula foi condenado em 4 instâncias. Está comprovado que ele cometeu crime. Ele não foi inocentado. E agora o STJ está condenando o Deltan Dallagnol porque ele mostrou os crimes do Lula. Vamos escutar o cara. Pessoal, estou indignado com o sistema de justiça, os meus advogados estão estarrecidos. A 4ª turma do STJ me mandou indenizar Lula em R$75 mil por conta da apresentação do PowerPoint. E os ministros disseram que o ex-procurador, usou expressões desabonadoras da honra e da imagem do ex-presidente. Gente, se eu estou acusando alguém de um crime porque existem provas contra ele de que ele praticou crime, é claro que dizer isso, que ele praticou um crime, é desabonador. Mas esse é o meu dever diante das provas do caso. E depois de ter perdido em 2 instâncias, o Lula reverteu o julgamento desse caso PowerPoint no STJ. Preste atenção nesse detalhe. Depois de ter perdido em 2 instâncias. Nessas 2 instâncias, são pessoas que chegam a essa posição normalmente por concurso, são juízes, certo? Na 3ª instância, que é o STJ, são pessoas escolhidas por Lula, Dilma, pelo presidente da República. Então agora que você viu esse trecho que eu acho importante, vamos dar uma olhada aqui. Então a notícia é essa, né? Caso PowerPoint, STJ decide que Deltan Dallagnol deve indenizar Lula. Cara, além de descondenar o criminoso, a procurador que o prende tem que indenizar. Isso não existe, meu Deus do céu, a gente chegou por causa desse PowerPoint. Agora vamos lá. Quem são esses ministros? Eu quero te mostrar um detalhe. Quem são esses ministros? Vou dar uma olhada aqui para você. Vamos lá. Dallagnol comete abusos ao divulgar denúncia e deve indenizar Lula e STJ. Os ministros que condenaram são esses aqui, ó. Luiz Felipe Salomão, Raul Araújo, Antônio Carlos Ferreira e Marco Buzzi. Esses são os ministros. Vamos dar uma olhada em quem são eles? Vamos ver esse aqui. Luiz Felipe Salomão, esse daqui. Sabe quem que escolheu Opa, deixa eu tirar aqui. Sabe quem que escolheu o Felipe Salomão? Tá aqui, ó. Tá dando Luiz Inácio Lula da Silva. Olha só quem que escolheu o cara. Olha que coisa maravilhosa, né? Um dos ministros do STJ que condenou Dallagnol a indenizar Lula foi escolhido para sua posição pelo próprio Lula. Não, tem mais, calma lá. Um dos outros ministros, que é o Raul Araújo, foi escolhido por quem? Tá aqui embaixo, ó. Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, quer ver algo ainda mais estarrecedor? É o que eu vou te mostrar agora. Tá aqui, ó. Esse aqui é um outro ministro, que é o Antônio Carlos, né? Antônio Carlos Ferreira. Escolhido por Dilma. Antônio Carlos foi escolhido pela Dilma. Olha só, o governo nomeia para o STJ Antônio Ferreira, advogado sem currículo, mais ligado ao PT. A carreira de Antônio Carlos Ferreira, advogado próximo ao PT e ao Sindicato dos Bancários, deslanchou quando Lula assumiu a presidência. Agora, essa proximidade o levou ao STJ. Antônio Carlos Ferreira formou-se numa faculdade que nem sequer consta na lista das 87 recomendadas pela Ordem dos Advogados. Esse cara virou ministro do STJ pela sua proximidade ao PT. E se nós formos olharmos a composição do STJ de hoje, você reclama do STF? Beleza, então dá uma olhada no STJ. São 31 pessoas. 5, eu quero que você olhe nessa coluna aqui, ó, tá vendo?
5 foram escolhidos pelo Fernando Henrique Cardoso. A partir daí, ó, sexto em diante, Luiz Inácio, Lula, Dilma. Aí vai só Dilma, ó. Dilma até o final. Até o final. Praticamente 85% da composição do nosso STJ são de pessoas escolhidas por Dilma e Lula. Dilma e Lula. Você entende a gravidade da situação que o Brasil se encontra agora? E são essas pessoas que acabaram de condenar uma indenização, que paga uma indenização, Deltan Dallagnol, por ter prendido o maior corrupto da história, que nem sequer foi inocentado, ele só foi descondenado. Isso é uma coisa que é difícil de entender. Você vai explicar isso para um advogado de outro país, um juiz de outro país, eles não conseguem entender. Eles acham que está tendo um problema na tradução, que você está traduzindo errado, você não está sabendo explicar. Porque eles não conseguem entender como uma pessoa foi condenada por um grupo, é descondenada por esse grupo e depois está concorrendo à presidência. Esse é o ativismo que nós vemos no Brasil hoje. Prestou atenção que o Deltan ganhou nas 2 primeiras instâncias, sem influência de escolhas presidenciais. Na terceira, ele perdeu. O que está acontecendo no Brasil é um escárnio. Estão dando um tapa atrás de outro na cara do povo brasileiro. E eu tenho as minhas discordâncias com o Deltan e com a Lava Jato. Mas o que foi feito ontem, gente, é inexplicável. Inexplicável. E se preparem, todos os outros vão sofrer as mesmas coisas. Todos os outros. O objetivo é não só descondenar Lula, mas passar uma mensagem. Jamais tentem prender os criminosos de estimação do Brasil. A lição que a gente aprendeu é essa. Jamais, nunca mais, ninguém vai ter coragem de prender os criminosos de estimação da justiça brasileira. Se fizer isso, você se tornará um criminoso. E falando a verdade, também você se torna um criminoso nesse país. É estarrecedor o que aconteceu. Estarrecedor. Curta, se inscreva, compartilhe, divulgue isso o máximo que você puder.